o Deus que age em meio a situações desfavoráveis. Pega o seu café e vem ver o que Deus tem para falar com a gente hoje. Lá em Ruth, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Você passou por uma situação onde nada parecia dar certo, onde tudo que poderia dar errado aconteceu, onde a situação era completamente desfavorável, onde você não acreditava mais ser possível ter uma solução, onde você não acreditava mais ser possível ter um desfecho bom, algo acontecer. E é exatamente isso que aconteceu na história que nós lemos aqui. Se você conhece o livro de Ruth, você vai ver que nós vemos a história de 3 mulheres, Ruth, Noemi e Orfa. 3 mulheres que ficaram viúvas. 2 delas se destacam mais nessa história aqui, que é Noemi e Ruth. Noemi, ela não só perde o seu marido, como também perde seus 2 filhos. Um deles sendo o marido de Ruth. E ela decide voltar para sua cidade natal, Belém, e Ruth a acompanha. Quando Ruth ela decide acompanhar sua sogra, ela faz por escolha própria, porque ela tinha o direito de voltar para sua família e casar novamente, mas ela escolhe permanecer ao lado de sua sogra. E quando ela decide voltar, ela sabe que ela está caminhando para um lugar onde o cenário ele é desfavorável, onde nada estaria a favor delas. Porque o que acontece? Ambas eram viúvas. E segundo a cultura de Israel, quando uma mulher ficava viúva, era a responsabilidade do filho sustentá-la. Mas quando não tinha filhos, que era o caso das duas, era uma questão da sociedade, da piedade da sociedade, de sustentá-las. E essas 2 mulheres, elas se encontravam nessa situação, não somente sem maridos, mas também sem filhos que pudessem vir ao seu socorro. Então elas dependeriam que as pessoas tivessem piedade delas. E Ruth, apesar disso tudo, ela escolhe ir junto à sua sogra para Belém, para auxiliá-la nessa jornada. Ela sabia que iria ouvir muitas coisas e ela escolhe abandonar o seu povo, a sua cultura e a sua cidade para ir para um lugar onde a cultura era diferente, onde o povo ela não conhecia e onde era uma cidade distinta. O que acontece? Ruth ela vinha de uma cultura idólatra, que era Moabe, uma cidade idólatra, uma cidade amaldiçoada por Deus. E ela parte para Belém, uma cidade que servia ao único Deus. Ela abandona uma cultura que ela conhecia para seguir a um Deus em meio a um cenário desfavorável. Aquelas mulheres elas não conseguiriam imaginar o que iria acontecer com a vida delas, elas não conseguiam imaginar o que viria a acontecer que pudesse ser benéfico para ela. Elas partiram de Moabe em meio à dor, em meio ao luto. Noemi, que a tradução do nome é agradável, passa a dizer às pessoas: me chamem de Mara, pois eu sou uma mulher amarga. Tipo assim, era uma mulher em dores. Como elas poderiam crer que algo ia mudar? Elas estavam colhendo, Ruth estava colhendo espigas na colheita das pessoas que eram boas para ela. Tipo assim, ela pedia: se permitir que eu pegue uma colha aqui. E não era uma colheita assim no sentido de você ir lá e eu vou pegar do fruto. Não, era o que caía, que elas tinham direito de pegar. E mesmo assim elas estavam ali, lutando pela vida. Será que elas conseguiriam imaginar que algo viria ao seu socorro? Será que elas conseguiam pensar que a situação delas poderia mudar quando tudo era desfavorável? Mas é então quando acontece. Numa dessas colheitas que Ruth estava, era a colheita de Boaz. E Boaz era um parente do seu sogro. O que significa que ele poderia vir a ser um resgatador, casando com ela, preservando a linhagem de seu marido. E é exatamente o que ele faz. Ele vem de socorro a Ruth, ele vem de socorro a Noemi. Porque quando ele se casa com Ruth, ele também
de certa forma, ele acaba resgatando Ruth por se tratar de um parente do marido de Ruth. E aquele cenário todo que não parecia dar certo, aquele cenário todo onde tudo calhava, tudo dizia que não tinha mais esperança, é modificado. É modificado porque agora elas foram resgatadas, ela tem quem cuide delas, elas têm quem zele por elas. Aquela linhagem vai ser continuada. Não é à toa que depois que Ruth se casa com Boaz, ela gera Obed. E Obed vem a ser o filho que está na genealogia, vem ser pai de Jessé. Jessé é pai de Davi, ele vem constar na genealogia de Jesus. Aquelas mulheres que não tinham nada, que não acreditavam mais ter esperança, hoje foram resgatadas, tiveram a sua vida mudada. Para nos mostrar o quê? Que Deus ele não precisa de cenário favorável para agir. Deus ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Vem para nos mostrar que eu não preciso olhar para a minha circunstância, eu preciso olhar apenas para o meu Deus. Não existe situação que o Senhor não possa agir. Não existe lugar que o Senhor não possa ir e mudar uma história. Não existe circunstância que o Senhor não possa mover e gerar frutos dali. Como no início desse vídeo a gente falou sobre a leitura, o versículo que está aqui. Louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O Senhor mudou a sorte de Ruth, o Senhor mudou a sorte de Noemi. Aquelas mulheres que saíram de um lugar de pranto, sem esperança, de uma vida melhor, foram resgatadas e tiveram a sua vida transformada. Mesmo quando tudo dizia o contrário, mesmo quando tudo parecia não ter mais saída. É isso que eu queria deixar nesta manhã, para nós lembrarmos que não importa o cenário, não importa a circunstância, mesmo que ela seja desfavorável, mesmo que você não acredite mais. Lembre, não é a circunstância, é o meu Deus, e é Ele que faz, e é Ele que age. Assim como um dia Ele mudou a sorte de Noemi e Ruth, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa sorte, mesmo quando tudo diz que não, Ele ainda é Deus. Que essa palavra possa falar com você nesta manhã, possa tocar no seu coração, em lugares que às vezes possa haver uma desesperança. Que nessa manhã a sua esperança no Senhor seja renovada. A esperança no Senhor que age e não precisa de recursos, não precisa de cenários para agir. É isso.